Tema de hoje: as questões de Jó. Sabe, irmãos, eu estava meditando esses dias em algumas questões que Jó enfrentou. Até uma irmã aqui da igreja, ela perguntou um dia desses: pastor, eu não entendo direito a história de Jó. Por que ele passou por aquilo? Por que Jó enfrentou tudo que ele enfrentou? Por que Jó, um homem tão íntegro, servo de Deus, por que ele passou pelas questões que ele enfrentou? Essa é uma pergunta que para muitos talvez não tenha respostas. E nesta manhã eu quero, de alguma forma, estudar com os irmãos sobre esta história que está registrada na Bíblia. Uma história que começa bem. De repente Jó enfrenta situações terríveis da sua vida. Segundo relatos de estudiosos bíblicos, essa questão na vida dele durou quase que um ano. Então imagina, durante quase um ano, ele sofrendo o que sofreu. E aí aquela questão dos crentes de hoje e dos crentes do passado. Por quê? Porque nós temos um senso de justiça. O nosso senso de justiça é um. A justiça de Deus é outra. Por exemplo, Jonas, quando foi pregar, depois de ter passado pela barriga do grande peixe, ele foi lá pregar, mas ele foi pregar como um desencargo de consciência e tipo assim: eu vou falar, mas eu sei que esses caras estão tudo condenado mesmo. Naquela época o exército de Nínive, ele era muito cruel, eles matavam, cortavam a cabeça, enfim, era um exército terrível. E então Jonas foi e falou o seguinte: olha, esses caras têm que morrer mesmo. Eu só estou aqui falando que Deus falou que se vocês não se arrependerem, vocês vão ser destruídos. Mas na verdade eu quero mesmo que vocês sejam destruídos, porque vocês merecem ser destruídos. Só que a justiça de Deus é outra. Porque quando aquele povo e o seu rei se dobraram, se arrependeram, Deus teve misericórdia. E essa é uma questão que, pela justiça humana hoje, as pessoas não entendem. Um bandido, um assassino, uma pessoa que comete coisas terríveis, essa pessoa pode simplesmente receber Jesus e ter a vida mudada, regenerada. Para as pessoas isso não existe, porque a justiça, o senso de justiça nosso é esse. E é óbvio, como eu já disse aqui, irmãos, é óbvio que Deus perdoa os pecados, Deus perdoa os nossos pecados, só que as consequências nós vamos ter que enfrentá-las. E Jó, ele era um homem que, poxa, a princípio, se você olhar o mundo de hoje e a época, você não vai encontrar muitos crentes que nem Jó, pelo menos segundo o relato da Bíblia. Eu quero ler com vocês textos para a gente refrescar a memória. Livro de Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Olha o relato da palavra. Era um homem íntegro, obrigado, viu, meu irmão? Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Versículo 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 3, ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Versículo 4, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Versículo 5, terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus.
Essa era a prática constante de Jó. Ou seja, era aquele cara que, reto, íntegro, fiel, ele até oferecia sacrifícios a Deus por conta das festas que os seus filhos faziam. E ele não sabia o contexto das festas, ele imaginava. Então, se porventura esses meus filhos lá no íntimo pecaram ou sem querer amaldiçoaram a Deus, eu vou fazer aqui sacrifícios para que Deus tenha misericórdia deles. Vamos lá, versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. Versículo 7, o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu: de perambular pela terra e andar por ela. Versículo 8, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. 10, o próprio Satanás fala com Deus dizendo o seguinte: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Aí o Satanás dá uma sugestão aqui para Deus, dizendo o seguinte, 11, mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Versículo 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. 13, certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, 14, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto, ou por perto. 15, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 16, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 17, enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. 18, enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos, suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. 19, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Versículo 20, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra em adoração. 21, e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 22 e último, em tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se você ler o capítulo 2, não satisfeito com isso, o diabo foi lá e disse, Deus, falou, pô, você vê, aconteceu o que aconteceu, você me incitou e tal, mas olha lá, está firme, ainda é íntegro. Toca na saúde dele. Eu duvido que se não tocar na saúde dele, não vai te amaldiçoar. E Deus permitiu. Tem algumas coisas interessantes aqui, eu não tenho muito tempo, porque esse texto, esse livro de Jó é muito vasto em conhecimento, enfim, mas sintetizando aqui, por exemplo, Satanás, ele conhece a minha, a tua vida, como ele conhecia a vida de Jó. Quando ele chega diante de Deus, claro, Deus tinha um propósito por isso, nós vamos chegar lá, e ele conversa com Satanás,
Por exemplo, Satanás, as pessoas falam, ele está lá no inferno. Não, não está, ele está perambulando pela terra e passeando por ela. Segundo, ele fala assim, você viu o meu servo lá? É íntegro, cara, não tem ninguém na terra como ele. O diabo chega e fala assim, também, né? Com tudo que o senhor dá para ele, o senhor dá riqueza, o cara é rico, famoso, conhecido, tal, que... Inclusive até o Senhor colocou uma cerca de proteção sobre a vida dele, sobre a vida da família dele e sobre tudo que ele tem. Que cerca de proteção é essa? Os anjos do Senhor que protegem a vida daqueles que temem ao Senhor, ponto. Jó, ele tinha essas proteções na sua vida, como o texto relata. Perfeito. Porque o diabo, astuto como é, tentador, ele fala assim, eu duvido que se tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. E Deus, da sua sapiência, sabedoria, repito aqui, meus irmãos, o que eu sempre falo, Deus é atemporal. Deus está fora desse tempo que nós vivemos. A gente tem um passado, a gente tem um presente, a gente tem um futuro preparado por Deus. Agora Deus é atemporal, Deus está fora do tempo. Ele já sabe o final, Ele já sabe o que vai acontecer. Da mesma forma que Ele sabia o que ia acontecer na vida de Jó. Ele precisava, e nós vamos ver daqui a pouco, entenda essa expressão precisava, tratar algo que tinha no coração de Jó. Então Deus permite que o diabo toque nas coisas dele. E você viu aí, ele perdeu toda a riqueza que tinha, perdeu os empregados e perdeu a maior riqueza que um homem pode ter, os seus filhos. E o texto diz que mesmo assim, Jó, ele não amaldiçoou a Deus. Ao contrário, ele disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu eu vou morrer, eu vou voltar. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor Deus. Ponto. Até aí, todo mundo lembra dessa história. E eu lembrando aqui, ele perdeu todo o seu gado, ele perdeu todas as suas ovelhas, ele perdeu os seus camelos, ele perdeu os seus animais que tinham lá, que o serviam, perdeu os seus empregados e perdeu os seus filhos, perdeu tudo, de uma hora para outra, em questões assim de talvez um dia, algumas horas, ele perdeu tudo, e depois ainda perde a saúde, que uma das maiores riquezas que eu e você temos, irmãos, é que nós temos saúde. O pessoal que perdeu lá no sul as coisas, perderam as coisas. Graças a Deus, a maioria sobreviveu e estão com saúde. Quem tem saúde, trabalha, e quem trabalha, Deus abençoa. Isso é fato. Então, Jó, ele, nessa sua, nesse seu momento que ele enfrentou, ele não atribuiu nada a Deus. Mas, em Jó capítulo, acho que 3, eu mudei aí, os meninos falaram, acho que eu errei, não sei se é 3, se é 4, capítulo 3, 25. Jó no capítulo 3, ele começa a questionar, a dizer assim, poxa, por que eu nasci? Porque essa é uma questão nossa, né? A gente começa a enfrentar dificuldades, a gente começa a pensar assim, por que eu nasci? Eu estou passando por isso, devia ter morrido. Porque para viver isso, é melhor morrer. Nós temos esse hábito, infelizmente. E Jó, como todo ser humano, no capítulo 3, acho 25, é isso, irmãos? Obrigado. Ele disse assim, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Ou seja, diante de Deus orando, e para as pessoas que estavam ali, ele falou assim, ele tinha algo dentro do coração, apesar de ser aquele crente, que todo dia orava a Deus, né? Levava sacrifícios, entendam, vou trazer para hoje, os crentes de hoje, vai na igreja, ora, porque está tudo bem,
Está tudo bem. Ele ora, ele canta, ele agradece a Deus, né? Alguns pelo menos. E tal. Aí vêm as adversidades da vida. Como muitas pessoas hoje, no momento da adversidade, ele chega e fala assim: acho que Deus se esqueceu de mim. Acho que não é para eu ser crente. Porque o diabo, como eu já disse aqui, infelizmente ele é bom na questão de enganar, de iludir as pessoas, de colocar em xeque a palavra de Deus. E Jó, apesar de tudo isso, dentro do coração dele, dentro da mente dele, que só Deus tem acesso, só Deus sabe o que eu e você pensamos. Antes da palavra chegar na nossa boca, Deus já conhece, que a gente vai falar, lembra desse texto lá do Salmo 139? Ou seja, Deus conhece os nossos pensamentos, o diabo não. E por Deus conhecer, Deus sabia que mesmo com tudo isso, que Jó estava ali sacrificando pelos filhos, Deus é bom, lá no coração dele, lá no fundo, ele falou: já pensou se um dia eu perder tudo? Já pensou se os meus filhos morrerem? Nossa, o que vai ser da minha vida? Ai, tomara que isso nunca aconteça. Ele, lá dentro do coração dele, ele tinha esse receio, como a tradução aqui que nós usamos, a NVI diz. E aí eu quero chegar no fundo dessa questão, porque aos olhos humanos, e nós temos que pensar sobre isso hoje, parecia que Jó conhecia Deus. Por quê? Bom, é Deus, Criador, maravilhoso, olha o quanto Ele me deu de riqueza, os meus filhos, minhas filhas, poxa, tudo que eu tenho, um cara respeitado. Os textos dizem que Jó ajudou muita gente, ele tinha um coração bom, um abençoador e tal. Mas a sua fé em Deus, a sua crença em Deus, era superficial. E naquela época lá atrás, havia uma máxima, que até alguns anos atrás, quando nós fomos em 99 para Israel, a gente ouviu sobre isso lá, foi falado, dando um estudo, um pequeno estudo sobre isso. Havia uma máxima, uma crença: o cara começou a passar mal, ficou doente, perdeu as coisas, é porque ele está em pecado. Pecou, está escondido, alguma coisa aconteceu, porque não é normal acontecer isso. Tanto que quando Jesus vai curar um determinado rapaz, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, foi ele ou foi os pais deles que pecaram? E Jesus fala: não, nem ele nem os pais, é para que seja manifesto a glória de Deus na vida desse rapaz aqui. Ou seja, essa era a mentalidade das pessoas. O cara começou a ficar doente, você está em pecado, esse é pecador e tal. 3 amigos que Jó tinha vieram ter com ele. O texto diz, não tenho tempo de ler aqui, mas se você quiser ler essa história, é muito interessante o livro de Jó. Esses 3 amigos sentaram e ficaram durante alguns dias chorando e lamentando a situação de Jó, tentando entender como é que pode um cara que é íntegro, fiel à sua esposa, fiel aos princípios, fiel a Deus, como é que um cara desse pode perder tudo? Ficaram ali chorando, lamentando, tentando entender, até que começaram a falar com Jó e de alguma forma acusá-lo. Escuta, Jó, será que não tem nenhum pecado escondido aí? Ô Jó, será que você não fez alguma coisa tal, né? Você não tem nada por aí perdido, Jó? Porque não é possível. Não é possível um cara como você perder tudo que você tem. Não é possível, Jó. E ficou versículos, capítulos, mais capítulos do livro de Jó, você vai lendo. Os amigos dele vão tentando, de alguma forma, achar a razão dele estar naquela situação. Se você ler, foram vários capítulos. E não chegaram em conclusão nenhuma, tá? Até que passado algum tempo, é interessante a entrada desse um jovem chamado Eliú. Ele aparece na história e, segundo os relatos, ele era um cara assim, conhecido de Jó, conhecido do pessoal, mais jovem, tá? Ele era um cara mais jovem. E ele vê aquela situação de Jó, e o texto diz no capítulo 32 de Jó,
que ele fica observando o que os amigos estão falando para Jó. E as respostas de Jó para os amigos. Porque Jó também, a partir do princípio que ele começou a ser acusado e tal, ele começou a querer se justificar. E quanto mais ele tentava se justificar, pior era. Porque ele começou a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele começou a falar disso, daquilo. Poxa, a questão não sou eu, a questão é Deus. Porque a justiça de Deus não prevaleceu na minha vida. Porque, enfim, se você ler, você vai encontrar nesses textos, do capítulo 5 até o capítulo 32, esse papo de 3 amigos com Jó. Até que chega esse mais jovem, chamado Eliú, com um pouco mais de senso. E depois que eles falaram, se você começar a ler o capítulo 33 de Jó, ele fala assim: até agora eu ouvi o que vocês falaram, eu fiquei na minha, porque vocês são mais velhos, vocês são mais experientes, e eu estou aqui observando até para aprender alguma coisa. Mas pelo que eu estou vendo, vocês não estão acrescentando nada na vida de Jó, ao contrário. Acho que só faltava chutar o banquinho, que a corda já estava no pescoço. Ele fala: então, me permita agora, apesar de eu ser mais jovem, me permita agora falar algumas coisas para vocês. E para você também, Jó. Você precisa entender algumas coisas. Acompanhe aqui no telão Jó 33, versículo 14. Eu pensei alguns textos, que não dá tempo de ler tudo, tá, irmãos? Ele diz assim: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. 15. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. 16. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem de suas más ações e livrá-lo do orgulho. 18. Para preservar da cova sua alma e a sua vida da espada. Quem já teve aqui aquele sonho assim que você acorda, meu Deus, todo suado, parece que você está morrendo, parece que o mundo está acabando. Já tiveram esse sonho aqui alguma vez? Ou só eu? Então não tenha medo, irmão, levanta a mão, pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Uma vez uma irmã chegou em mim aqui num domingo de manhã, depois do culto: pastor, ontem eu tive um sonho, pastor, mas terrível e tal. A senhora lembra? Eu não lembro muito bem, mas foi horrível, assim, eu acordei, eu falei: pera um pouquinho, o que a senhora comeu no almoço ontem? Uma bela de uma feijoada. Falei: então o problema foi a feijoada. Comida muito pesada na hora de dormir, é perigoso. Enfim, Deus, segundo Eliú, Deus fala, Deus adverte, Deus quer mostrar. Deus, Ele anda com a gente. Em nenhum momento aqui dos textos de Jó, você vai ver assim: Deus virou as costas para Jó, Deus abandonou Jó. Não, Deus ficou calado algum tempo, para ver a reação de Jó e dos seus amigos. Aí vem alguém com senso, que é esse Eliú, e ele fala assim: Deus tem formas de falar, Deus tem formas de agir. Parece que vocês não conhecem o Deus que nós estamos falando aqui, parece que vocês não conhecem o Deus que nós servimos. Vocês precisam mudar esse pensamento. Por exemplo, em Jó 34:10, acompanhe aqui, ele diz assim: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. 11. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. 12. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. 13. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Versículo 14. Se fosse intenção dele, e de fato retirasse seu espírito e o seu sopro. 15. A humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó. 16. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me e escute o que eu lhe digo. 17. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Do capítulo 33 até o 38, 37, 38, Eliú, ele
ele apresenta elementos para que aquelas pessoas pudessem, aqueles 3 amigos de Jó, pudessem entender quem era Deus para eles. Porque parece que até então eles não sabiam quem era Deus. Eles tinham um vago conhecimento. O capítulo 36 de Jó, acompanhe aqui, versículo 22. Ainda Eliú falando, ele diz assim: Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Versículo 23, quem lhe prescreveu seus caminhos e lhe disse, agiste mal. Versículo 24, lembre-se de exaltar as suas obras, as quais os homens dedicam cânticos de louvor. 25, toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Versículo 26, como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Tipo assim, Deus é grande, vocês não podem pensar pequeno, gente. E desses textos eu quero ler com você o capítulo 37. Por favor, abra a Bíblia aí no capítulo 37. Que veja o que Eliú fala, ou tenta argumentar com aqueles irmãos. Glória a Deus. Capítulo 37, versículo 1. Amém? Achamos aí? Ele diz assim: diante disso, que ele escreveu no capítulo 36, 35, 34, diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do seu lugar. Versículo 2, ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. 3, ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu, e os manda para os confins da terra. Versículo 4, depois vem o som do seu grande estrondo, ele troveja com a sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. Lembra que a gente fala assim, quando Deus fala, nada pode impedir o agir, o falar de Deus, aleluia. Versículo 5, a voz de Deus troveja maravilhosamente, ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Versículo 6, ele diz à neve, caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Versículo 7, ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. 8, os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. 9, a tempestade sai da sua câmara e dos ventos vem o frio. Versículo 10, o sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Versículo 11, também carrega de umidade as nuvens, e entre elas espalha os seus relâmpagos. 12, ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Versículo 13, ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Entendeu o versículo 13 aí? Vou ler de novo, tá? Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Daí para frente tira as suas conclusões. 14, escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. 15, acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? 16, você sabe como ficam suspensas as nuvens, essas maravilhas, aquele que tem perfeito conhecimento. 17, você que em sua roupa desfalece de calor, quando a terra fica amortecida sob o vento. 18, pode ajudá-lo a estender os céus, duros como espelho de bronze. 19, diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. 20, deve-se dizer-lhe o que lhe quero falar? Quem pediria para ser devorado? Versículo 21, ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus, depois que o vento os clareia. Do 22, do norte vem luz dourada,
Deus vem em temível majestade. 23, fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. 24, por isso os homens o temem, não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Interrogação. E Jó, eu fico imaginando, depois que Eliú gastou esse tempo, ele ficou assim. É verdade. Pois é, nunca pensei desse jeito. Aí vem Deus falar com ele. Eu não vou ler o que Deus falou aqui, porque Deus, o Senhor me permita, né? Deus pegou um pouco pesado. Que Deus chegou nele e falou assim: escuta, ô Jó, onde você estava quando criou o mundo? Quem era você quando houve a extensão das águas? A criação das estrelas. Quem era você quando eu fiz isso, fiz aquilo outro, fiz o outro, fiz o outro? Tipo assim, quem é você para querer falar comigo, ou me acusar, ou julgar a minha justiça? Quem é você? Inclusive no capítulo 40, 41, se eu não me engano, ele fala sobre um grande animal, né, chamado Leviatã, que está por aí pelos oceanos que Deus criou. Ele falou: quem consegue dominar? Quem consegue pescar? Botar um anzol na boca dele? Porque ele faz o que eu mando. Meu irmão, se você lesse essa conversa de Deus com Jó, eu acho que Jó fez que nem o Chaves. Ele foi murchou. Mas murchou assim, que tipo assim, realmente, Senhor, eu peço desculpa a Deus, eu peço perdão, Senhor. Acho que Jó começou a refletir e pensar assim: Senhor, realmente Tu és poderoso. Eliú tinha razão. Eu achava que eu te conhecia. Em Jó 42, versículo, eu não coloquei aqui, mas Jó 42, ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora não. Agora os meus olhos te contemplam, agora eu sei quem o Senhor é. Por isso eu me humilho no pó e me arrependo, porque só o Senhor é Deus. Me permita falar sobre isso. Eu acho que acredito que naquele dia Jó mesmo teve uma grande experiência com Deus, que é o que talvez falte na vida de muitos, milhares, talvez milhões de cristãos hoje em dia. Uma experiência profunda com Deus, que o leve a entender uma canção que a gente acabou de cantar aqui: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Muitas pessoas cantam essa canção. A gente canta, é uma canção bonita. Só que na hora do sofrimento, na hora da tristeza, na hora que você tem uma perda, você perde alguma coisa, você perde dinheiro, você perde bens, você perde até um ente querido, uma pessoa que você ama, essa pessoa vai embora, acaba morrendo. Aí você começa a questionar: poxa, por que tanto bandido desgraçado? Você já viu bandido, irmão? Bandido parece que é tudo endemoniado. É incrível, né? O Luiz pode falar melhor do que eu, porque ele, me permita, tá, Luiz? Já foi policial, ele é aposentado, ele já viveu isso mais do que eu estou falando. Porque esses caras, eles pulam, passa por cima de coisa, toma tiro, e Deus me perdoa, o desgraçado não morre. Desgraçado porque não tem a graça de Deus, tá? Por isso que ele é desgraçado, tá? Incrível. Aí você está ali certinho, trabalhando honestamente, aí acontece uma coisa dessa: morre alguém que você não queria que morresse, perde o emprego, fica doente,
Eu já falei aqui, tem doenças que eu e você mesmo trazemos para nós, tá? Isso é fato. Vou citar uma. Minha família, meu pai, minha mãe tinha uma tendência de ter problema de as dançarinas do diabo no sangue, a tal da diabetes, né? E eu sabia disso, meus irmãos também. Só que a gente vai passando o tempo, você vai enchendo um pandu de doce. Coca-Cola eu tomava que nem água. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Sim ou não? Sim. Você sabe, mas você está ali, se lascando. Aí depois vem a diabetes, aí aumenta a glicose, aí você passa mal, aí já começa a ver anjo, porque a visão fica turva, né? Já começa a ter problema no corpo, e tem que ir para o médico, tal. Aí lá na frente você fala assim, puxa, era só eu comer menos doce e tal. Enfim, tirando esse lado, às vezes acontece, a gente fica doente. A gente fica doente. Às vezes vem uma enfermidade. Pô, da onde que veio? Como surgiu? Aí eu entendo que se Deus permite que essa enfermidade ou essa doença chegue a nós, no final Deus já tem a solução, como Ele tinha para a vida de Jó. Amém? Porque se você ler o texto, você vai ver que Jó, ele chegou e falou assim para Deus: Deus, realmente eu só te conhecia de ouvir falar. Agora não, agora eu te conheço, agora os meus olhos te contemplam e eu me arrependo, Deus. O texto diz que Deus muda assim, a história de Jó. Volta a saúde para o corpo dele. Lembra que ele tinha úlceras, raspava com um caco de telha as úlceras, aquilo machucava. Ele tem o seu corpo curado. Deus devolve para ele ainda os seus filhos, a mulher dele, né? Essa irmã me perguntou, por que a mulher de Jó não morreu? Eu falei, eu também não sei, irmã, porque tinha que ter morrido aos olhos humanos. Por quê? Porque ela fala assim, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Você está numa vida desgraçada, cara. Tipo assim, só falta chutar o banquinho. Eu falei, não sei, irmã, Deus tinha um propósito. Então o propósito tinha que essa mulher teve mais 10 filhos. 20 filhos a mulher teve. Oh, Jesus amado, né? E Deus devolve a riqueza. Tudo que ele tinha perdido, Deus dá em dobro para ele. Mas isso só acontece quando ele reconhece: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. E eu estou te falando isso hoje porque nós temos muitas questões como as de Jó dentro da gente. Tipo assim, por que a coisa não acontece? Por que aquele irmão conseguiu comprar um carro zero e eu não? Por que aquele outro mudou para uma casa maior e eu continuo nessa casinha aqui? Por que aquele conseguiu? Eu não, pô, eu sou servo de Deus, eu vou na igreja. Aquele cara ali mal vem na igreja. Aquele cara ali mal vem na oração. Meu Deus do céu, eu estou aqui na oração, orando, clamando, e parece que... Não, acho que Deus é injusto. Aos nossos olhos parece que Deus é injusto, mas Deus não é injusto. Porque Deus acompanha as nossas vidas diariamente. Lembra-se que Jesus falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca abandonou Jó. Deus permitiu aquela situação para mostrar até para os amigos de Jó, para mostrar para as pessoas que conheciam Jó, que talvez o julgaram por conta de tudo que ele tinha perdido. Ele continuou firme, mesmo nos seus questionamentos, mesmo nas suas tristezas, ele continuou firme, ele continuou pensando, ele continuou refletindo e tal. Aí chega no final e fala assim, olha Deus, mesmo doente, estou aqui mesmo perdendo tudo, Senhor, Tu és Deus, eu reconheço que o Senhor não tem outro além de Ti, eu me arrependo, Deus, eu me arrependo, tem misericórdia de mim. Quando você começa a conhecer Deus na sua existência, e para conhecer Deus, meus irmãos, a gente não conhece de uma hora para outra, a gente ainda está conhecendo Deus, a gente vai passar a eternidade na presença dEle, se Ele nos permitir, e a gente ainda vai conhecer, a gente ainda vai ser surpreendido, muito surpreendido por Deus e por sua existência, porque Ele é Deus, Ele é grande.
você ter uma ideia, em Oséias capítulo 6, versículo 3, acompanhe aqui. Oséias diz para o povo de sua época como profeta: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Essa é a questão. Que a maioria das pessoas, elas chegam na igreja, conhece Deus, Deus é bom, eu vou para o céu, não vou mais para o inferno, agora eu estou salvo, o pecado foi perdoado, então tá bom, agora eu vou para a igreja. Aí ele começa a se familiarizar, tal, vai passando o tempo, ele começa a participar das fofocas, do falatório, aí começa a tomar partido, aí tal, aí ele, nesse domingo eu não vou na igreja, não, porque eu já conheço Deus mesmo. Conhece nada. Nada, porque se conhecesse a Deus, quando entrasse daquela porta para frente, já os seus joelhos tremeriam, porque a presença de Deus é santa, poderosa. Era o momento da gente dobrar o joelho e falar assim: Deus tem misericórdia de nós. E olha que Deus tem tido misericórdia da gente. Deus permite, em nome de Jesus, que a gente se reúna numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito, para a gente conhecer, para a gente desfrutar, para a gente amar, para a gente viver melhor. Mas o diabo não quer isso. O diabo, ele é muito inteligente e ele age. Por isso que Oséias falou para o povo, e essa palavra serve para mim e para você: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. De que forma que eu me esforço? Eu vou para o culto, eu leio Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu me aproximo do Senhor. E quando você orar mais, quando você ler mais Bíblia, mais o inimigo vai querer te provar: você está errado, cara, você tem que dormir, você tem que curtir. Ler Bíblia para quê? Bíblia não serve para nada. Ao contrário não, porque Jesus combateu o diabo lá no deserto citando a palavra tem que estar guardada no nosso coração. Então Oséias disse: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós com as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Ou seja, Deus não abandona ninguém. Nós é que às vezes, ou na maioria das vezes, saímos da presença dele. E eu quero encerrar aqui trazendo para você uma pergunta que não quer calar. Você conhece mesmo Deus? Ou você está só frequentando uma religião? Não, eu era da religião tal, agora eu sou da religião crente. Eu sou crente agora. Cuidado, que a Bíblia diz que até o diabo e os seus anjos são crentes. Eles creem em Deus e têm medo. Tá? Você teve uma experiência com Deus? Quando você vem para a igreja, você vem assim: Deus, hoje eu vou para o culto, domingão de manhã, ou então de tarde, 6 horas, eu vou chegar lá, eu vou cantar, eu vou te adorar, Deus, porque eu quero conhecer o Senhor melhor, eu quero receber do Senhor a unção poderosa. Espírito Santo, enche a minha vida, eu quero sair daqui diferente do jeito que eu entrei, eu quero te conhecer mais, Deus, revela para mim a tua palavra, Deus, tenha misericórdia. Não, a gente vem para a igreja e fala assim: Deus, eu estou precisando disso, disso e disso, tá, Deus? E se o Senhor não fizer, como algumas igrejas ensinam, né? Eu não quero mais saber do Senhor. Eu não sou Deus, mas se eu fosse Deus e eu não sou, eu falava assim: problema seu, que se lasque. Mas Deus não é assim, tá? Deus é misericordioso. Enquanto tiver vida, Deus não vai desistir da gente. Deus vai insistir. A cada manhã Deus dá a oportunidade da gente viver e ter uma vida abençoada. O problema não é Deus, o problema somos nós. Pastor, por que então que acontece essas coisas comigo? Irmão, irmã, bem-vindo à humanidade. Bem-vindo à humanidade. E quando a gente estiver aqui, a gente vai passar por coisas, por situações, por dificuldades. E eu me lembro de algumas aqui, que hoje é um negócio recorrente. Roubo, né? Quem já foi roubado? Uma vez eu estava na loja onde eu era gerente, abri a loja e 10 minutos, 2 moças que trabalhavam lá, entrou um cara armado. Aí, passa a grana. Falei: cara, acabei de abrir a loja, abri a gaveta, tem R$10 aqui, não tem mais nada. Ele falou, olhou para mim assim e falou: você é muito grande, vai lá e fica ajoelhado, de calcanhar lá, ajoelhado ali. Aí eu fui, obedeci, né? Porque quem é inteligente obedece, né? Pegou os R$10 e saiu correndo. As meninas já ficaram, né?
Aí eu saí lá, olhei, o cara entrou num Fusca, foi embora. Aí passa uns 10 minutos, veio o segurança da rua. Tá mais para segurança do que segurança, né? Porque não enxerga nada, não vê nada. Ô Diego, o que aconteceu? Eu falei, agora, cara, agora a gente já quase morreu do coração aqui. Pô, mas você não é cristão? Você não é pastor? Os anjos do Senhor não acampam-se ao teu redor? Pô, você foi assaltado? Fui. Estou na humanidade, a gente passa por isso. É óbvio que muitas situações que era para a gente passar, a gente não passa porque Deus nos livra, Ele é misericordioso. E se Ele permitiu algumas situações na minha vida e na tua, é porque Deus didaticamente quer ensinar algumas coisas para a gente aprender. E o pior é que tem gente que é tão burro, com licença da expressão, que ele perde, em vez de se aproximar de Deus, ele se afasta de Deus. E Deus permite situações para a gente aprender. Salomão escreveu sobre isso. Eu vou ler esse último texto, Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Ele disse assim: eu percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida, o Rubinho que o diga, né? Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam todos. Todos nós vamos passar por situações. A questão aqui hoje é: qual é a questão que está no teu coração? Acho que eu vou desistir porque eu estou aqui orando tanto tempo e não acontece nada. Ai meu Deus, eu oro, acho que eu vou trocar de igreja. Aí vai para outra igreja, fica lá. Acho que essa igreja aqui não é boa. Tem aquela igreja lá do pastor Kodak, ele revela, eu vou lá receber uma revelação. Aí chega lá, pastor Luiz, fala assim: Deus tem uma chave para te dar, né? Uma chave. Da onde? Não sei, mas é uma chave. E aí a pessoa fala: eu recebi, tem um calhamaço de chave aqui, não abre nada. Agora eu vou para outra igreja. E o diabo é tão astuto que hoje, como a gente conversava ontem à noite, né? O diabo hoje, ele sorrateiramente está enganando as pessoas, apagando a fé das pessoas, levando as pessoas a voltar para a sua antiga religião, como se lá fosse melhor de onde nós estamos aqui. Meu irmão, hoje nós estamos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Por pior que seja a situação que a gente esteja passando, Deus está conosco, Deus tem guardado. E olha, irmãos, Deus guarda a gente de tantas situações aqui diariamente. Cada um de vocês tem o pastor Paulo já falou várias aqui. Você tem as suas ações, o diabo luta contra, mas quando você tem entendimento assim: eu conheço Deus, maior é aquele que está em mim do que esses que estão no mundo. Eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, Ele anda comigo. Mas você está passando dificuldade, não tem problema, vai ser assim, ó, como foi na vida de Jó, vai ser na minha, assim, ó, num estalar de dedos, num piscar de olhos, basta uma palavra do meu Deus, a minha vida muda, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, e eu louvo a Ele, porque Ele está comigo, Ele habita na minha vida. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ficar aí, irmão, para com esse vem para a igreja, na fé, no fogo. Para quê? Para você adorar a Deus. Mas será que Deus vai liberar? Liberando ou não, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Depende de mim, depende de você. Amém, irmãos? Amém. Podemos orar por isso? Amém. Vamos ficar em pé juntos.